Bom, então, como eu estava falando, eu vou dar alguns exemplos aqui de problemas consulares. É, Vamos supor que um brasileiro queira ir para a China. Ele vai pedir um visto no consulado chinês. O consulado chinês vai dar um visto a ele. Esses vistos eles variam muito, né? Prazo, porque depende muito do objetivo da sua visita. Por exemplo, um visto de turista, geralmente ele é de 90 dias, né? 30 prorrogar por mais 60 num prazo de 90 ou 90 prorrogar por mais 90 num prazo de 180, que é o mais comum de acontecer. Então você vai para a China. Mas se você cometer qualquer tipo de ilícito na China, você está sujeito à jurisdição daquele país. Então você vai ser preso e eles vão chamar o consulado lá, vai chamar o cônsul para resolver o problema, né? Para saber se você está recebendo assistência, se você sabe do que você está sendo acusado, enfim, é isso que o cônsul faz. Mas o cônsul também lida com as questões de empresas. Se uma empresa brasileira, por exemplo, quer conhecer a China, então é o consulado chinês que vai organizar toda a visita dos empresários brasileiros lá na China, né? Porque aí é questão de particulares, não é uma questão do governo. Mas os diplomatas e os cônsules têm, né, e o corpo consular e o corpo diplomático, né, não é só o embaixador, né? Vou falar sobre isso daqui a pouco. Tanto o corpo diplomático quanto o corpo consular tem imunidade. No caso, e aí a gente precisa separar, por isso que eu fiz a separação entre diplomatas e cônsul. Porque os diplomatas têm imunidade ampla, total e restrita, tanto no local da embaixada como na sua residência, se ele morar fora da embaixada. Em alguns casos, embaixadores moram fora da embaixada. Em alguns casos, os embaixadores moram dentro da embaixada. Isso depende de país a país. Na embaixada do Irã, o embaixador mora dentro da embaixada. O embaixador chinês mora dentro da embaixada. Mas o embaixador americano não mora dentro da embaixada dos Estados Unidos. O embaixador russo não mora dentro da embaixada da Rússia. Só que a casa do embaixador também é território imune, né? Território que tem imunidade. Aliás, os próprios vistos são diferenciados. Eu vou depois fazer uma live falando sobre direito internacional privado. Eu já havia prometido isso para vocês, vou fazer. Então, lembre-se que o Ministério das Relações Exteriores do Brasil precisa controlar. Por quê? Vamos começar do corpo diplomático. Funcionários, o embaixador, todos os funcionários de primeiro escalão, embaixador, secretário, conselheiro, deixa eu ver aqui mais, todo o pessoal do primeiro escalão, né? O embaixador, secretário, conselheiro, todos esses daí têm imunidade ampla, total e restrita, eles e os seus familiares. Então essa imunidade, ela envolve tudo. Daqui a pouco eu vou contar uma histórias absurdas de imunidade. Então, quando essas pessoas vêm para o Brasil, é necessário que o Ministério das Relações Exteriores controle o fluxo dessas pessoas. Como é que o Ministério das Relações Exteriores faz isso? Concedendo vistos para eles e baixando os vistos. Por quê? Porque a imunidade não é em virtude da pessoa, é em virtude da atividade que a pessoa realiza. Então, se uma pessoa é embaixador da China no Brasil e ele fica na embaixada até aposentar, depois ele aposenta e pede para continuar no Brasil, então agora nós temos que mudar o visto dele. O visto dele não vai ser mais diplomático, né? O visto dele pode ser permanente, pode ser qualquer outro visto, porque visto diplomático transforma, né? Alguns vistos não transformam, vou falar sobre isso lá também na live, né? Então, por causa disso, o Ministério das Relações Exteriores precisa ter tudo isso muito controlado, ele precisa ter tudo isso muito catalogado, e a partir desse momento, então, a pessoa passa a ter imunidade ampla, total e restrita. Quando eu falo imunidade ampla, total e restrita, eu estou falando imunidade em todos os sentidos, né? Não paga imposto, não vai preso,
não responde por crimes, mas é claro que nós precisamos falar sobre isso daqui a pouco, né? Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. Isso tem repercussão, claro, né? Mas o fato é que não tem, o pessoal de primeiro escalão não tem. Mas olha só, lá dentro da embaixada tem cozinheiro, lá na embaixada tem guardas, lá dentro da embaixada tem secretária, tem tradutores. Esse povo só tem imunidade dentro da embaixada, só tem imunidade no exercício das suas funções. Fora disso, não tem. Outra pessoa que tem imunidade, que curiosamente talvez vocês não saibam, são os brasileiros que trabalham dentro das embaixadas. Esses brasileiros que trabalham dentro da embaixada têm imunidade quanto às suas funções. Se você quer aprofundar no estudo de imunidades, tem as convenções de Viena, a de 62 e a de 63. Né? A de 62 é sobre corpo diplomático, a de 63 é sobre corpo consular. Vale a pena. Né? Isso pode cair em concurso, inclusive. Né? Então veja só, enquanto esse corpo diplomático tem todas essas imunidades, esse povo de segundo escalão, né, que são o pessoal, né, trocando em miúdos mais ralé, esse só tem imunidade no exercício de suas funções. E o brasileiro que trabalha lá também tem a imunidade. Então, por exemplo, Jurema trabalhou dentro da embaixada, e ela lá dentro da embaixada ela era secretária particular do embaixador. O Brasil entrou em guerra com aquele país e a embaixada foi esvaziada e eles foram embora. E aí a Polícia Federal convocou Jurema para depor sobre tudo que ela viu dentro da embaixada. Ela pode invocar a sua imunidade com relação ao seu trabalho, ela não precisa falar. Voltando para cá. E o corpo consular? O corpo consular só tem imunidade no exercício de suas funções. Cônsul não tem casa inviolável, cônsul não tem imunidade penal, cônsul não tem imunidade tributária, cônsul só tem imunidade no exercício de suas funções. Então, se o cônsul tiver uma casa fora do consulado, que geralmente acontece, ele tem que pagar IPTU, tem que pagar água, tem que pagar luz, tem que pagar tudo. Né? Não tem nada ali que possa livrar a cara dele. Basicamente, então, nós temos de um lado os embaixadores, o corpo diplomático. Quando eu falo embaixadores, são todo o corpo diplomático, né? Tanto o embaixador como... E é curioso porque toda a família do embaixador recebe imunidade, tá? Todos os filhos recebem passaporte diplomático, toda a mulher recebe, né? A sogra, se morar junto, a lei diz assim que todos que estiverem sob sua dependência econômica, ponto. Então, né, pode ser a farra dos passaportes, pode acontecer, né? Tem casos, claro, eu vou citar no próximo bloco, tem casos em que a situação muda de figura, né? Mas não é muito comum isso acontecer, né? Que é o caso de renúncia da imunidade, né? Pode acontecer. Então, para todos os casos, você vai encontrar embaixadores e, aliás, até dentro da embaixada é inviolável, né? Você não pode entrar, a polícia não pode entrar dentro da embaixada, né? Só com autorização do Estado. Então a polícia fica do lado de fora da embaixada. A polícia não entra dentro da embaixada, né? A não ser que o próprio embaixador autorize, né? Como funciona esse processo? A partir de que momento o embaixador passa a falar em nome do seu estado? A partir de que momento o cônsul passa a falar em nome do seu estado? A partir do processo de acreditagem. O processo de acreditagem é o momento onde o chefe de Estado brasileiro entrega credenciais a essas pessoas. Entrega uma credencial ao embaixador, entrega uma credencial ao cônsul. Isso, né, a partir desse momento, aquelas pessoas passam então a falar em nome do Estado, notoriamente o embaixador, né? Que a partir de receber as credenciais, passa a falar em nome do embaixador. Depois, se você quiser, pesquisa um pouco, eu não vou ter tempo, pesquisa um pouco sobre o caso quando a Dilma negou, né, dar os credenciais ao embaixador da Indonésia, na época daqueles brasileiros que estavam presos lá.